18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, que nós estamos diante de um versículo da Tua Palavra. Nós estamos, ó Pai, nesta campanha, Senhor meu Deus, falando acerca do nome do Senhor. E que através, Senhor meu Deus, ó Pai, desta campanha, que nós venha aprender mais e mais de Ti. Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus, o que nós almejamos é de estar na Tua presença. É de estar, ó Deus, diante dos Teus atos, para nós podermos Te louvar, Te exaltar e glorificar o Teu nome, e testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Ó Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha falar fortemente aos nossos corações. Ministra, meu Deus, o Teu querer, a Tua vontade sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus. Os irmãos, podeis tomar assento, em nome de Jesus. E quando o pastor me falou para eu estar ministrando a palavra do Senhor, nessa quarta-feira, e ele me passou, né, o tema, me passou o versículo, né, do livro aqui com a qual nós fizemos a leitura, e eu comecei então a orar a Deus, pedir uma direção ao Senhor. E nós vemos que o livro do profeta Ezequiel, ele é escrito em um período em que o povo de Israel estava meio distante da presença do Senhor, fazendo algumas práticas a qual desagradavam ao Senhor. E o Senhor começa a anunciar, usando os profetas, dizendo que eles iriam para um cativeiro, que eles iam para o cativeiro. E foi se passando o tempo. E aí chegou um determinado momento em que Nabucodonosor se levanta e vem e guerreia contra o povo de Israel e leva todo o povo cativo. E ali eles ficam exilados, ficam ali cativos. Eles ficaram por um período de 70 anos ali cativo. Tudo por causa, às vezes, de algo que eles fizeram que desagradaram ao Senhor. Mas, mesmo eles estando ali cativos, o Senhor não os abandonou. O Senhor sempre levantou os profetas para estarem ali falando com ele. E um deles, Ezequiel. E no final aqui desse capítulo de Ezequiel, nós vemos que ali o Senhor começa, o livro de Ezequiel foi escrito para os exilados, a permanecerem fiel ao Senhor. Então nós vemos que Deus usa Ezequiel para falar com eles, mas para que eles permanecessem fiel, porque o Senhor havia dito a eles que eles iam ter um período de 70 anos só que eles iam ficar ali. Então Deus deu uma promessa. Então o que eles tinham que fazer era se voltar ao Senhor, buscar ao Senhor novamente. O capítulo de número 48 detalha as divisões entre as tribos, as divisões da terra entre as tribos de Israel. Se nós pegarmos, nós vamos começar a ler aqui o início do capítulo, do versículo 1, nós vamos ver que fala sobre as divisões das terras das tribos de Israel. E nós vemos que ali também ele fala sobre de uma área central, aonde o novo templo e a cidade estão localizadas, né? E algo ali que, desse versículo a qual nós fizemos a leitura, quando cita da cidade, o versículo a qual nós fizemos a leitura nessa noite diz assim: 18.000 medidas em redor.
E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Então nós vemos que o Senhor se manifestando, falando que Ele estava ali com eles. E é aqui que chega o ponto central dessa mensagem. O povo de Israel, passando ali por momentos difíceis, por dor, dificuldade, eles estavam ali como escravo. Eles já tinham sido libertos, irmãos, quando o Senhor tira eles do Egito. Quando eles viviam na escravidão, o Senhor tira eles do Egito, e eles vêm, e saem do Egito, o Senhor livra eles da escravidão. E novamente, por causa de uma desobediência, novamente eles estão ali, exilados como escravos. Mas em todo tempo o Senhor está ali com eles. 70 anos é aproximadamente uma geração. Foi quase semelhante daquilo que o Senhor fez quando tirou eles do Egito. Quando eles ficaram ali 40 anos no deserto, o Senhor ali passou-se uma geração para que a outra geração viesse e pudesse entrar e possuir a terra prometida, da promessa que o Senhor fez. E tudo isso foi por causa da desobediência, por algo que fizeram, a qual Deus permitiu que eles ficassem por 40 anos ali no deserto. E ali, durante aquele período, o Senhor cuidou deles. Mas foi necessário fazer uma renovação, para que o Senhor entregasse a promessa. E novamente eles estão vivendo novamente o mesmo cenário lá de trás. E quando por eles praticarem algo, o Senhor permitiu que Nabucodonosor se levantasse e levasse todos eles cativos. Por eles passaram 70 anos. A Bíblia fala que 70 anos é uma geração. Então muitos daqueles que cometeram morreram ali. E se levantou uma nova geração. E o Senhor se fez presente ali. E isso traz para nós, irmãos, um grande ensinamento. Que nós estamos vivendo diante da presença do Senhor. Nós estamos vendo o agir de Deus. Muitas das vezes podemos dizer, nós ouvimos: mas o Senhor não está operando mais, nós não vemos milagre. Irmãos, só de nós levantarmos todos os dias é um grande milagre que Deus faz nas nossas vidas. É motivo de nós glorificar, exaltar a Ele, adorá-lo pelo fôlego de vida que Ele nos concede, pelo alimento que Ele põe sobre as nossas mesas. O Senhor se faz presente sobre as nossas vidas, e às vezes os milagres estão diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo. Mas por isso que o Senhor permitiu que eles ficassem ali. Mas havia uma promessa, que depois dos 70 anos eles sairiam dali. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, de que em tudo em que nós for fazer, em tudo o que nós for praticar, o Senhor se faz presente ali. Ou seja, para nos orientar, para nós caminharmos, para nós alcançarmos a nossa bênção, ou seja,
para nos alertar. Fala, olha, isso aí é perigoso. Nós vemos que ele usou os profetas para alertar o povo, para que eles não fossem para o cativeiro. Mas o povo não deu ouvido. E assim Deus nas nossas vidas. Ele sempre está ali nos orientando a nós alcançarmos a nossa bênção, ou se nós estamos fazendo algo que está desagradando a Ele, Ele nos avisa, Ele nos alerta, Ele fala, olha, isso não é bom. E nós vemos a palavra de Deus quando Caim e Abel. Nós vemos que o Senhor, quando o Caim, ele contra a vida de Abel, nós vemos que o Senhor fala com ele. E orienta ele. Para que ele tomasse cuidado daquilo que ele ia para praticar contra o seu irmão. Mas ele não deu ouvido ao Senhor. E outro que nós vemos que no Salmo de número 51, o salmista Davi, ele está vivendo um momento muito triste da sua vida, por causa de um erro a qual ele cometeu. E diante daquele erro que ele cometeu, o Senhor fala para um profeta, o profeta Natan. Ele vai até Davi e começa a contar uma historinha. Olha, tinha um senhor, ele tinha somente uma ovelha. E também naquela mesma cidade tinha um outro senhor que tinha muitas ovelhas. Só que o Senhor foi lá e pegou a ovelha daquele um que só tinha um. Davi, esse homem é digno do quê? E Davi fala, ele é digno de morte. E de repente, Natan vira para ele e fala, esse homem é você, Davi. E automaticamente Davi caiu em si e viu o tamanho do erro que ele cometeu. Segundo alguns estudiosos dizem que esse Salmo 51 foi nesse período, quando Davi compõe ele. Que mediante ao erro, Davi buscou ao Senhor de todo o seu coração. E no Salmo 51, no versículo 10, Salmo 51, versículo de número 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, quando o Senhor nos chamar a atenção, para que nós esteja sempre reconhecendo o erro e nós poder clamarmos ao Senhor. Porque presente o Senhor está sobre as nossas vidas. O pastor pregou aqui
no livro de Jeremias, domingo, aonde que ele pregou e falando que nós devemos buscar, se nós buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos, o acharemos. E é isso que nós precisamos fazer. Jeremias, Jeremias 29, 29:11. Aleluia. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Que diz assim: buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós vemos que Davi, perante aquilo que ele cometeu, quando ele tomou conhecimento daquilo, quando Natã disse a ele, o repreendendo, que seria ele automaticamente, ele se lançou sobre a presença do Senhor. E ali ele clama ao Senhor. E se o Senhor nos chamar a atenção, irmãos, para que nós esteja melhorando algo na nossa vida, nós temos que fazer como está escrito aqui em Jeremias: buscar Ele e achareis. Quando buscarmos Ele de todo o nosso coração, e Ele vai agir sobre as nossas vidas. Falando isso, eu me lembro de quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor. A gente vem do mundo cheio de mania, cheio de coisa que não prestava. E irmãos, eu lembro, a igreja era só essa parte de cá. Sentava no banco, apanhava desde o início do culto até o final, pastor. Eu falei, mas Jesus amado, mas tem que ser assim, irmão. A palavra vinha de encontro, mas é a palavra, mas ela vinha assim, parecia que estava me rasgando no meio. Era Deus lapidando, irmão. Era Deus tirando as impurezas que não prestavam. Era Deus trabalhando, formando o vaso. Ali eu estava na mão do olheiro. Ali ele estava tirando aquilo que não fazia parte de mim. Irmão, se eu não tivesse ouvido ou falado, isso aqui não é para mim, eu vou embora, você acha que eu estaria aqui hoje? E desde aquele momento que eu aceitei a ser lapidado por Deus, Deus esteve sempre me tratando e apresentando como Davi. E buscar o Senhor, para que o Senhor tratasse eles, e eles não precisariam passar esse período. Nós estamos tendo a oportunidade, que se eu não tivesse aceitado as correções do Senhor, talvez eu não estaria aqui para estar contando isso aos irmãos. Mas o Senhor tem algo lindo para nós. O Senhor, Ele quer cuidar de nós, Ele quer que nós esteja sempre, diante da presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Aleluia. E é isso que nós temos que entender, que às vezes o processo dói. É doloroso. Mas só que vai trazer prazer quando o Senhor começar a ministrar
sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Você vai ver a boa mão do Senhor agindo de uma forma extraordinária em teu favor, para que você esteja sempre testemunhando das grandezas e das maravilhas do Senhor. É por isso que nós não podemos deixar de estar buscando o Senhor. Nós vemos no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15, Moisés diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos façam sair daqui. Moisés estava vivendo ali, vendo Deus agindo, fazendo maravilhas ali. Moisés orientando o povo. Mas algo que Moisés não abria mão era da presença de Deus. O Senhor disse: eu envio um anjo que vai à frente de ti. Não quero, eu quero a tua presença. E é isso que nós temos que desejar, irmãos. A presença do Senhor. E Ele se faz presente. É como eu tenho dito, com quem eu converso, com quem eu tenho a oportunidade de falar das grandezas de Deus, de não perder a oportunidade. Porque às vezes as oportunidades que nós temos são únicas diante da presença do Senhor. Às vezes, algumas oportunidades para nós alcançarmos algo da parte de Deus, ela acontece. Mas às vezes tem oportunidades que elas só vêm uma vez só. Se você não tiver atento à voz do Senhor, ela passa. Mas se nós estivermos atentos à voz do Senhor, quando a oportunidade chega, você agarra e toma posse. É por isso que é importante da gente estar em comunhão, em intimidade com Deus. Se mesmo a gente, irmãos, fazendo algo que desagrada a Ele, e ainda Ele se faz presente e nos orientando, nos chamando a atenção, nos querendo assim nos corrigir. Imagine se nós tivermos mais comunhão para com Ele. Se nós tivermos mais intimidade para com Ele. Aí você já pensou que se Ele faz algo, quando nós estamos errados, em nosso favor, para nós melhorarmos, sairmos do erro, para estar na presença dEle? Imagine nós na presença dEle, tendo comunhão com Ele, tendo intimidade com Ele. Você já imaginou do que Ele pode fazer na sua vida? Aleluia! Aí muitas das vezes nós dizemos: mas o Senhor não me ouve. O Senhor, não estou vendo o agir de Deus. Tudo vai depender da nossa comunhão, da nossa intimidade com Ele, para que nós estejamos assim sempre na plenitude do Espírito. Aí nós vamos ter a comunhão com Ele, a intimidade com Ele. Aí a hora que nós clamarmos, dizermos: Senhor, Pai. Irmãos, a Bíblia nos diz que Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos e veremos
o que Ele há de realizar sobre as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer que Ele vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Paulo vai dizer para que nós, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí a presença de Deus, aleluia, ela sempre estará conosco. Ela sempre vai estar sobre as nossas vidas. Por onde nós passarmos, ela sempre vai estar ali. E aí é onde que muitas das vezes você vai estar andando, as pessoas vão falar, opa, você tem algo diferente. Às vezes você conversa com a pessoa, rapaz, conversar com você traz uma paz dentro de mim. Às vezes você chega num lugar, o lugar está tenebroso, daquele ambiente, né, pesado. Aí você chega ali, você está com a presença de Deus. E aonde que a luz chega, a Bíblia diz que as trevas têm que, sair. E aí aquele lugar se torna um lugar de paz, de bênção. Para a glória e honra do nome do Senhor. É a presença de Deus. E é por isso que nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de estar buscando o Senhor. E usarmos da palavra de Moisés. Quando nós for sairmos de casa, para ir ao trabalho, para ir em qualquer lugar, diga ao Senhor, Senhor, vem comigo. Vamos comigo ali na padaria. Vamos comigo ao meu trabalho. Senhor, vamos comigo, eu vou ter que descer ali no centro, vamos comigo. E Ele tem todo o prazer em andar com o seu filho. Nós que somos pais, irmão, né? Eu tenho os filhos meus, eles já estão crescidinhos, né? E às vezes a gente fala, filho, vão comigo. Pai, eu não quero. Filho, vão comigo ali. Mas irmãos, quando eles falam, eu vou, pai, isso enche o coração da gente de alegria, irmãos. Agora, se imaginou Deus, você falando, Senhor, vamos comigo ao meu trabalho? Senhor, vamos comigo ali eu vou descer ali no centro, vamos comigo? Aí vamos, né, fazer uma ilustração aqui. Ele pega assim no seu braço, engancha aqui e sai, estufa o peito e sai andando ali para o centro. Fala, esse é meu filho, ó. Olha aqui, ó, esse é meu filho, esse é meu filhão. Ninguém mexe com ele. Se mexer, eu passo a rasteira. É isso que Deus quer, irmãos. Ele quer andar lado a lado conosco. Ele quer estar pegado na nossa mão, como lá no livro do profeta Isaías diz, que Ele nos toma pela mão e nos diz, não temas, eu sou contigo. Aleluia, oh glória. Será que você pode glorificar a Deus por eles falar isso aí para conosco, irmãos? Nós não merecia. Ele disse, eu sou contigo. Aleluia. E para mim finalizar, Mateus capítulo 28. Aleluia. Capítulo 28. Nós vemos a parte B do versículo 20, que diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. São palavras de Jesus. E se Ele disse que Ele estará conosco até a consumação do século, e Ele está, porque Ele é fiel. Ele não deixa
assim a sua palavra cair por terra. Mas nós precisamos guardarmos os mandamentos do Senhor. E os mandamentos são essas palavras. E quando nós guardamos no nosso coração, aleluia, oh glória, o Senhor está conosco. Ele se faz presente em nossas vidas. E Ele nos capacita através do Espírito Santo de Deus. Que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E por isso, irmãos, é motivo de nós nos alegrarmos. De nós estarmos sempre caminhando na presença dEle. Porque Ele se faz presente sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Em tudo o Senhor se faz presente conosco. E se você o chamar para andar com Ele, irmãos, Ele vai ficar mais feliz ainda. E Ele vai estar te abençoando ainda mais, para que o nome dEle seja glorificado. E você testemunhando que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia! Oh, glória a Deus!